Imagine só, você está prestes a mergulhar em um mundo antigo, onde a Mesopotâmia esconde segredos que poucos ousam revelar. Um lugar onde o destino de muitas jovens era selado não por escolha, mas por conveniência, ou melhor, por uma bênção divina que soava mais como uma sentença disfarçada. Antes de seguirmos, porém, faça uma pausa. Se este tipo de história que faz você questionar tudo o que achava que sabia sobre o passado te intriga, deixe seu like, se inscreva e conte nos comentários de onde você está acompanhando e que horas são aí. Nada como saber que temos curiosos espalhados pelo mundo, prontos para desvendar esses mistérios conosco. Agora, feche os olhos e imagine, 2300 a.C. Você tem apenas 10 anos. Até ontem, sua maior preocupação era se sua boneca de barro ia sobreviver a mais uma brincadeira. Hoje, seus pais olham para você com um sorriso tenso e solene enquanto murmuram, Inanna escolheu. Soa como um privilégio, não é? Se não fosse pelo fato de que ninguém lhe perguntou se você queria ser escolhida. Não há formulário de recusa, nem direito à réplica, apenas o silêncio pesado do pai, que evita seus olhos como se já soubesse que está traindo você. Porque na Mesopotâmia, quando a família não podia pagar os impostos ou quando você tinha o azar de nascer depois de uma irmã mais velha, o destino sagrado era a solução mais conveniente. Uma espécie de assinatura vitalícia, sem período de teste com cláusula de cancelamento por blasfêmia, ou seja, morte. E assim, sem aviso, você é entregue ao templo de Inanna, onde as ofertas não se limitam a grãos e gado. Não, o verdadeiro presente são as filhas indesejadas, empacotadas em promessas de glória espiritual. Ao cruzar aqueles portões, tudo muda, seu nome, suas roupas, sua identidade. É como se tivessem pegado sua vida e a reciclado em algo que você não reconhece, só que, em vez de eco-friendly, o processo é traumático. Seu batismo inclui jejuns intermináveis, cânticos que doem na garganta e banhos em águas sagradas do Eufrates, que mais parecem um caldo de bactérias milenares. Depois, lhe entregam um véu de linho abençoado e a instalam em um quarto que cheira a incenso queimado e ao desespero de quem já esteve ali antes. Enquanto isso, seus pais voltam para casa com o peito estufado, convencidos de que garantiram o favor dos deuses. Você, por outro lado, se pergunta se é permitido chorar durante as horas benditas. Soiler, não é. Os sacerdotes do templo sorriem como líderes de seitas, olhos vazios, sorrisos forçados e uma obsessão perturbadora por rituais que envolvem muito mais pele do que você gostaria. Eles repetem, como um mantra, seu corpo é o templo da deusa. Soa poético, até você perceber que, na prática, isso significa que suas fronteiras pessoais acabaram de ser dissolvidas como sal na água. E então vem o título pomposo, Kadeshu, a serva sagrada de Inanna. Parece nobre, não? Até você descobrir que a servir a deusa envolve encenar atos públicos de fertilidade enquanto anciãos anotam tudo em tábuas de argila, como se você fosse um ativo no balanço divino. Você ainda nem menstruou, mas já está casada espiritualmente com uma divindade que adora sangue, vinho e drama. Bem-vinda ao sagrado feminino, onde cada honra é uma armadilha e o colchão em que você dorme provavelmente já existia quando seu avô era um projeto de barba. E isso é só o primeiro dia. Quando você ouve a palavra templo, talvez imagine incenso suave, cânticos hipnóticos e um sacerdote sábio abençoando frutas ao sol. Esqueça. O templo de Inanna era menos um retiro espiritual e mais um escritório caótico de recursos humanos misturado com magia sexual e um curral improvisado. Você entra buscando paz divina e se depara com um bode aliviando-se ao lado de uma estátua. As paredes estão cobertas por escrita cuneiforme que ninguém se dá ao trabalho de traduzir há 400 anos. O chão gruda nos pés por causa das ofertas de cerveja derramadas, e o ar cheira a carne de cabra queimada com um toque de desespero. Você esperava ser recebida por sacerdotes elegantes, vestidos em túnicas impecáveis. Em vez disso, uma mulher enrugada chamada Nini, que exala alho e decepção, joga um rodo em suas mãos e rosna, a deusa ama um chão limpo. Tradução mesopotâmica, seu treinamento sagrado começa varrendo esterco. O lugar é um labirinto, mas não daquele tipo místico dos mitos, é um amontoado de anexos construídos sem plano desde 2000 a.C. Um corredor leva ao arquivo e o outro, a um salão de rituais, um terceiro termina em um buraco. Perguntar sobre o buraco é proibido. Nada de almofadas macias, massagens ou fontes de água rosada. A única água corrente vem do altar de sacrifícios, que ninguém limpa desde o reinado de Sargão, o Grande.
Seu quarto é uma esteira ao lado de outras 3 garotas. Privacidade é tão real quanto um salário justo. A comida? Mingau de cevada, pães duros e o lembrete constante de que tudo isso é pela glória de Nana, ou, na verdade, porque seus pais precisavam de uma redução de impostos. À noite, você fica acordada, ouvindo os tambores, os cânticos ébrios e o que espera desesperadamente ser o balido de uma ovelha e não o gemido de um sacerdote praticando seus rituais de fertilidade. Esse templo não purifica almas. Ele as tritura, molda em tablets de argila, carimba com o nome de um deus e arquiva na pasta ativos. Mas não se preocupe, o dia da aposentadoria chega para todos. Só não espere que seja você quem vai se aposentar, é mais provável que você vire o material de limpeza de alguém. Prometeram a você um chamado divino, um propósito sagrado, um serviço espiritual dos mais elevados. O que não mencionaram? A rotina que começa antes do amanhecer e termina depois da meia-noite. Sem pausas para ir ao banheiro. Sem folga para respirar. Só você, interpretando o papel de símbolo vivo da fertilidade enquanto velhos bêbados derramam vinho de tâmaras em seus pés e cantam em coro. Vamos ser honestos, não houve manual de boas-vindas, nem vídeo institucional, nem uma sacerdote simpática com um bloquinho de anotações. O treinamento era moda antiga, através de metáforas obscuras e hinos passivo-agressivos. Primeiro, te dizem que seu corpo é um recipiente da deusa. Soa bonito, até você entender que não se trata de um cálice de sabedoria, mas de um copo compartilhado com higiene duvidosa. Suas lições incluem caminhar em círculos, cantar com um jarro na cabeça e ensaiar gestos ansagrados em que mais parecem sinais de navegação para barcos perdidos. Ninguém explica nada, apenas ordenam, movimente-se como Inanna, o que é tão útil quanto pedir para dançar como a chuva. Depois vêm as danças rituais. Você não é dançarina, é uma adolescente com calos nos pés e o ritmo de um burro apavorado. Mas os sacerdotes acenam com aprovação e chamam de perfeito, o que, em mesopotâmico, significa suficiente para a deusa e para o mercador bêbado que está assistindo. E então chega o elefante na sala, ou melhor, o ritual sagrado no zigurate. Ninguém te avisou que aqueles atos simbólicos eram literais. Você achava que era uma metáfora, uma celebração poética da fertilidade. Engano seu. Você é a protagonista de um drama ao vivo, com homens reais da comunidade pagando em cevada, não prata, não ouro, cevada. Sua primeira reação é pensar, isso não pode ser obrigatório. Pode. Os deuses, aparentemente, são grandes entusiastas da economia baseada em grãos. Se você protesta, te dizem que não entende a vontade divina. Se questiona, é rebaixada para limpar o cocô das cabras sagradas. E não é uma metáfora. Aos poucos, você entende, essa missão sagrada é apenas um trabalho que ninguém quis registrar. Porque se registrassem, os historiadores futuros desconfiariam. E se desconfiassem, talvez perguntassem, quantas meninas foram escolhidas contra a vontade? Quantas vidas foram apagadas em nome de um Deus que nunca respondeu? E então ao cinto ritualístico, que na verdade é só um pedaço de corda com delírios de grandeza. Ordenam que você use com graça, equilibrando uma bandeja de tâmaras sagradas enquanto finge que seus pés não gritam de dor. Enquanto isso, o sacerdote, enfeitado com 20 colares e uma expressão de quem está constipado desde o dilúvio, recita poesia para a deusa. É comovente, especialmente quando você percebe que o poema é uma reclamação velada sobre os impostos de grãos. Durante o ritual de fertilidade da primavera, as coisas ficam particularmente perigosas. O chão é coberto por pétalas, o que soa poético até você escorregar na umidade e quase deixar seus dentes marcados no mármore. Você deve caminhar em círculos lentos ao redor do altar, entoando uma melodia que nunca foi escrita e nunca será, porque é improvisada e você não é uma barda. Você é um corpo pago em cevada. Também lhe ensinaram gestos simbólicos, como o abrir da matriz florida, que parece uma mistura de encolher os ombros, curvar-se em um espasmo involuntário. A plateia é um mix de fiéis, bêbados e alguns escribas que anotam tudo com um entusiasmo suspeito. Depois vem a parte das ofertas. Você ajoelha, levanta uma tigela de lentilhas e pronuncia as palavras divinas. Uma vez, você espirrou no meio do ritual e, sem querer, abençoou o Deus errado. Por uma semana, tudo cheirou a peixe podre, e o sumo sacerdote olhou para você como se tivesse insultado pessoalmente o encanamento do templo.
Mas lembre-se, tudo isso é sagrado. Cada tropeço humilhante, cada nota desafinada, cada cabra que invade a procissão, tudo faz parte do mistério divino. Especialmente a cabra. Ela aparece com frequência. Dentro do templo, o calor não é como o de uma praia tropical, mas sim como um bolo de tâmaras quente pressionado contra sua coxa. Some a isso 50 pessoas, 3 cabras, incenso queimando e uma fossa de sacrifícios mal ventilada, e você tem um buquê aromático que só pode ser descrito como a axila de Deus após uma corrida. Como prostituta sagrada, seu título oficial pode ser Naditu, Kadeshu ou algum outro nome que soe impressionante em sumério, mas sua higiene está no nível de um vaso de barro úmido deixado sob o sol de Nippur. O banho, tecnicamente, faz parte de seus deveres sagrados. Na prática, resume-se a uma tigela de cerâmica trincada, meio copo de água morna do rio e uma esponja que pode ou não ser um objeto ritualístico. Ninguém tem certeza. O sabão existe, mas é feito de cinzas e gordura animal, e cheira como se fosse oferecido a um demônio para que ele desistisse de assombrar o lugar. Os sacerdotes de elite, é claro, têm banhos de verdade, pátios com escoamento, óleos frescos, pétalas de rosa. Eles recebem toalhas perfumadas e assistentes de mãos macias. Você tem um jarro de barro quebrado e um ganso que, do canto, julga cada movimento seu com desdém. Cuidados com o cabelo. Há óleo, mas é compartilhado entre 12 mulheres e um escriba que insiste que previne a calvície. Você penteia os fios com um graveto, torce-os em algo que vagamente se assemelha a um penteado cerimonial e reza para que os deuses não notem as falhas. Soe ler, eles notam. Por isso existe um hino inteiro sobre a divina caspa. Roupas. Você recebe 2 túnicas rituais por ciclo lunar ou quando alguém derrama vinho nelas, o que acontecer primeiro. Uma é para os rituais, a outra para fingir que você não vive em estado permanente de irritação na pele. Quanto à higiene bucal, o melhor que você tem é enxaguar a boca com cerveja, o que soa divertido até perceber que a cerveja está morna, azeitada e mais parecida com pão líquido do que com uma bebida. Não há escovas de dente, só gravetos e preces. Muitas preces. O pior é que, toda vez que o mercador traz mirra moída, o sumo sacerdote a compra para ungir o sagrado. E, de alguma forma, você nunca é escolhida para ser ungida. Você é só a que entrega as toalhas. Agora, os clientes. Não são peregrinos devotos, nobres comovidos pelos mistérios divinos. Não. São homens comuns. Às vezes, muito comuns. Na sua primeira vez, você imaginou um soldado poeta, trágico e belo, que citava hinos e chorava sob as estrelas, cheirando a cedro e perigo. O que você recebeu foi Nabu, um mercador de grão suado, com uma barriga que balançava e um hálito de cebola azeda. Ele trouxe 3 punhados de cevada e um figo meio comido como oferta. Você tentou não chorar, principalmente porque chorar era considerado mau presságio, e você não queria provocar outro ritual de purificação. Os homens que frequentam o templo não são heróis. Não são nem coadjuvantes. São cidadãos comuns com unhas sujas e mentes ocupadas com o preço dos bois. Falam demais, respiram alto e todos acham que têm o direito divino de participar do seu serviço sagrado, embora cheirem a cebola fermentada e não lavem suas túnicas desde o último eclipse. Você aprende rápido a identificar os piores, os que fazem muitas perguntas ou nenhuma, os que se acham deuses só porque pagaram a taxa, os que trazem amigos e perguntam se há desconto para grupo. Não há, mas você suspeita que os sacerdotes estejam considerando. Os piores são os românticos, aqueles que confundem seu sorriso forçado com afeto, deixam a presentes a um colar quebrado, um poema entalhado em um graveto, uma mecha de cabelo seu que eles cortaram sem permissão. Esses homens querem amor. Você quer fugir. Alguns são gentis, outros desajeitados, outros apenas profundamente perdidos e sem noção de onde fica a saída. Mas nenhum deles é Adonis. Ainda assim, cada encontro é declarado sagrado. Você é ordenada a abençoá-los depois, às vezes engolindo o riso, às vezes o vômito, mas pelo menos eles geralmente trazem cevada. Geralmente. Se você achava que seu trabalho não incluía microgerenciamento, estava enganada. Bem-vinda ao templo, onde o sumo sacerdote tem todo o carisma de um cobrador de impostos e toda a delicadeza de um chicotada no escuro. E ele está sempre de olho em você. Teoricamente, ele supervisiona a pureza ritual.
Na prática, ele se esconde atrás de uma cortina como uma versão mesopotâmica de um apresentador de reality show cruzado com um tio suspeito. Seus olhos nunca piscam, suas sandálias rangem de forma ameaçadora. Sempre que você tenta relaxar, ele tosse, como se estivesse lançando uma maldição milenar. Foi ele quem designou você para este serviço sagrado. E é ele quem decide se você realizou o ritual com a devida reverência, um conceito vago que significa qualquer coisa que ele inventar na semana. Hoje é a postura, amanhã a entonação, depois de amanhã é porque sua mão esquerda parecia ingrata. Ele faz anotações não em tábuas, mas em rolos de papiro. Rolos. O que significa que, toda vez, ele precisa lamber a ponta do junco para escrever. E sim, você ouve isso. Sempre. Às vezes, ele dá conselhos não solicitados, sorria mais durante a oferta de óleo sagrado. Cante mais baixo no hino da fertilidade. Não se mexa quando a cabra se aproximar. Como se você não tivesse passado a semana passada esquivando-se dos chifres da mesma cabra. E justamente quando você acha que ele saiu, ele reaparece de trás de uma coluna, mastigando grãos de romã com uma expressão de quem está se divertindo muito. É supervisão? Dever ritual? Ou ele só é terrivelmente entediado? De qualquer forma, você aprende a trabalhar sob vigilância constante, sorrir com os dentes mais cerrados possível, pronunciar cada palavra sem erro e, sob nenhuma circunstância, espirrar enquanto acende o incenso. A menos que, quando ele precisa de uma bênção para seu novo cargo e, claro, para sua nova virilidade. Você é o recipiente perfeito, liso, vazio, pronto para ser preenchido com o que eles chamam de sagrada energia, mas que, na prática, se parece muito com suor, vinho barato e o cheiro de cera derretida. E você aprende a não perguntar. Não pergunta porque o sacerdote principal sempre escolhe as noites de lua cheia para seus rituais privados, nem porque os mercadores mais ricos doam tanto jasmim ao templo, mas nunca olham nos seus olhos. Você não pergunta porque as jovens que chegam com sonhos de servir a Deus acabam com olheiras mais fundas que as marcas dos joelhos no chão de pedra. Porque perguntar é o primeiro passo para compreender, e compreender é perigoso. Melhor sorrir, curvar-se e repetir o mantra que te ensinaram no primeiro dia, isso é sagrado. Isso é necessário. Isso é a vontade de Inanna. Até que um dia, você pergunta. Talvez seja depois de mais uma noite em que o vinho do sacerdote tinha gosto de veneno, ou quando você encontra uma das noviças chorando no pátio, com as mãos tremendo tão forte que ela não consegue segurar o incenso. Ou talvez seja quando você olha para o próprio reflexo na bacia de bronze e não reconhece mais a garota que um dia acreditou que servir aos deuses significava algo além de servir aos homens que falam por eles. A pergunta surge como um espinho na garganta: por que eu? A resposta, é claro, não vem dos céus. Vem da velha Shubad, a ex-sacerdotisa que agora varre os cantos do templo com uma vassoura de junco e uma expressão que dizem eu avisei. Ela cuspe no chão antes de falar, como se as palavras tivessem gosto ruim, porque você é mulher, filha. E mulheres são o único altar que eles não precisam construir. Você quer argumentar. Quer gritar que você escolheu isso, que você acreditou na beleza do ritual, na santidade do toque. Mas a verdade é que você nunca teve escolha. Nem quando sua mãe a vendeu por um saco de cevada e a promessa de que a Deus a protegeria. Nem quando o sacerdote lhe disse que seu corpo era um templo, mas se esqueceu de mencionar que templos são feitos para serem saqueados. Nem quando você aprendeu que a sagrada é só outra palavra para sem saída. E então você entende, a cabra não é a única que está entediada. Os deuses, se é que eles existem, estão ocupados demais contando suas ofertas de ouro para notar o cheiro de podridão sob o incenso. Os sacerdotes estão muito ocupados enriquecendo para se importar com as rachaduras nas paredes, ou nas almas. E as mulheres da cidade? Elas só querem alguém para odiar mais do que odiam a si mesmas por ainda estarem aqui, ainda aguentando, ainda servindo. Você poderia fugir. Alguns tentam. A maioria volta em poucos dias, com os pés sangrando e o orgulho mais machucado ainda. As que não voltam. Bem, ninguém fala delas. É como se o deserto as engolisse, ou como se o templo as apagara da memória, como uma vela soprada por mãos que você nunca viu. Então você fica. Não por fé, não por medo, mas porque, no fundo, você sabe que não há lugar para onde ir. O mundo lá fora não quer uma ex-sacerdotisa.
Não quero uma mulher que sabe demais sobre o que os homens chamam de sagrado e as mulheres chamam de sofrimento. O mundo lá fora quer virgens, mães ou cadáveres. E você, minha cara, é as três coisas, só não há ao mesmo tempo. Mas às vezes, nas noites em que a lua está alta e os sacerdotes estão bêbados demais para notar, você se permite um pequeno ato de rebeldia. Você rouba um figo da cesta das ofertas. Você sussurra uma prece só para si mesma, sem testemunhas, sem deuses, sem juízes. Você fecha os olhos e imagina que, em outra vida, em outro tempo, você poderia ter sido algo mais do que um vaso. Poderia ter sido uma árvore. Uma tempestade. Uma faca. E então a cabra aparece, mastigando sua saia novamente, com aquele olhar que parece dizer: sim, eu também acho que isso tudo é uma piada. Você ri. Porque, no final das contas, é isso ou chorar. E lágrimas, como você aprendeu, são um luxo que só as mortais podem se dar. Até a assinatura dos tarifários de cevada exige uma bênção ritual. Há cerimônias para tudo, para você, para o centro do templo, para a poeira que se acumula nos cantos dos altares. Achou que teria voz? Oh, doce ilusão! Sua função é sorrir com serenidade, despir-se com arte e fingir que cada gesto é uma epifania divina, não um encontro constrangedor que já dura 10 minutos a mais do que deveria. Às vezes, depois da união sagrada, lhe concedem um momento só para si. Você se enrola em linho áspero, senta atrás da cortina de lâmpadas de óleo e tenta lembrar como era ser apenas uma garota. Não uma vasilha. Não um símbolo. Não um receptáculo de deuses caprichosos. Só você, com seus segredos pequenos e suas cicatrizes ainda menores. Não consegue. Mesmo quando não está em ritual, as regras a perseguem como sombras. Não se banhe na lua cheia. Não corte o cabelo fora da cerimônia anual. Não coma figos antes do solstício. Não fale se não for interrogada. Não corra, é vulgar. Não ria, não é festa. Não chore, é inconveniente. Não pertence a você nem o corpo, nem o tempo, nem a voz, nem o fôlego que enche seus pulmões. Mas ouça, uma vez, os escribas do templo compuseram um hino em sua honra. Quase rimava. Falemos dos festivais. Você deve imaginá-los como uma pausa, uma celebração, quem sabe até a chance de vestir algo limpo e menos abrasivo que sua túnica habitual. Engano. Bem-vinda à versão mesopotâmica da festa corporativa, se essa festa incluísse muito mais nudez, danças ritualísticas e sacerdotes bêbados gritando hinos sobre a escassez de cevada. Uma temporada festiva, aliás, acontece a cada 6 dias, quando o templo realmente se supera. Você, serva sagrada, torna-se a estrela de um espetáculo público que mistura teatro, religião, coreografia duvidosa e um rebanho confuso de ovelhas que não sabem se devem aplaudir ou fugir. No Festival da Ascensão de Inanna, por exemplo, cabe a você reencenar a descida mítica da deusa ao submundo, ou seja, despir-se de 7 camadas de tecido diante de todos, descendo 7 degraus do templo. Uma metáfora espiritual ancestral. Também um striptease com 2000 anos de tradição. As pessoas aclamam. Crianças apontam. Um vendedor ambulante grita sobre cerveja de tâmaras e sardinas fritas, como se isso fosse o Super Bowl da Mesopotâmia. Mas o verdadeiro clímax é o hieros gamos, o casamento sagrado, quando um sacerdote de alta patente ou, se a sorte virar as costas, o próprio rei une-se a você em nome de Dumuzid e Inanna, abençoando as colheitas. Tudo aos olhos de uma plateia ávida. A música, incenso, muito contato visual desconfortável. Você deve gemer espiritualmente. Depois, todos se banqueteiam. Você volta para sua esteira, cheirando a mirra queimada e a uma ironia que nem os deuses ousariam nomear. Então vem a procissão das ações divinas, quando você é conduzida pelas ruas em trajes ritualísticos e isto é, linho translúcido e uma expressão de arrependimento pintada no rosto, acenando para a multidão e tentando não desmaiar de calor. Anciãos jogam pétalas. Jovens jogam olhares. Alguns festivais incluem banhos purificadores, o que, no código do templo, significa ser esfolada viva por matrona, a zeladora da limpeza, com uma pomice que parece ter sido forjada no inferno. Outros exigem jejuns prolongados antes do grande dia. Então você oscila no meio da dança da fertilidade, ironicamente chamada de divinamente graciosa por um sacerdote que nunca teve que dançar de barriga vazia.
Isso não é um elogio. É uma sentença. E não, no dia seguinte não há descanso. Há o turno na cozinha, porque até vasilhas sagradas precisam mexer lentilhas. Você talvez imagine que, ao menos, a vida no templo lhe traria alguma solidariedade profissional. Afinal, você e suas irmãs sagradas estão unidas pela mesma deusa, pelos mesmos rituais, pelo mesmo linho que nunca seca direito depois da lavagem. Mas não. A verdadeira chama eterna deste lugar são as fofocas. Alimentadas em partes iguais por inveja, vinho roubado dos arribações e o tédio de quem passa demais tempo observando os defeitos alheios. Começa com a irmã mais velha, que há anos não participa de nenhum ritual, mas ainda caminha como se tivesse inventado a intimidade sagrada. Ela sussurra para quem quiser ouvir que você foi escolhida para o último rito de fertilidade não por sua aura divina, mas porque o sumo sacerdote tem fraqueza por garotas com dedos tortos. Enquanto isso, a noviça ingênua, esbarra em você toda manhã durante a preparação do incenso só para perguntar: é verdade que você chorou no último ritual da primavera, bem na frente dos mercadores de Síria? Não, era fumaça nos olhos. E sim, espero que seu próximo banho purificador inclua urtigas extras. As paredes da câmara sagrada são finas como papel de papiros. Você acha que tem um momento privado para respirar? Que pode roubar aquele figo melado deixado como oferta? Em questão de horas, todos saberão que você pegou um pedaço a mais. Ao meio-dia, dirão que você seduziu o mercador por suas tâmaras. Ao anoitecer, o figo terá se transformado em um anel de ouro. Na lua nova, alguém já estará compostando um hino sobre seu pecado. E então aos rankings não oficiais, quem recebeu mais presentes dos devotos? Quem chamou a atenção do sobrinho do primo do sumo sacerdote? Dizem que a comparação rouba a alegria. No templo, é o esporte nacional. Mas a verdadeira arte são as bênçãos passivo-agressivas. Que Inanna lhe dê paciência para lidar com tanta atenção, sorriu uma irmã. Que seu próximo ritual seja mais suave que o último, acrescenta outra. Seria comovente, se não fosse pelo fato de que ela espiava por trás da coluna, rindo baixo enquanto contava suas contas de oração. No templo, o silêncio é sagrado. Mas a fofoca é o desporto dos deuses. Aqui, a obediência não é apenas esperada, é teologia. Você não é apenas uma funcionária com um trabalho ruim e roupas piores. Você é um vaso divino. E vasos divinos não questionam, não chegam atrasados, não faltam à demonstração pública de fertilidade só porque tiveram um colapso emocional leve. Porque se o fizerem, bem, há sempre o Eufrates. O teste do rio era o método preferido da Mesopotâmia para resolver conflitos. Ofendeu um sacerdote? Quebrou um vaso sagrado? Murmurou que a estátua de Marduk parece julgar sua postura? Para a água, para que os deuses julguem sua culpa. Imagine como uma avaliação de desempenho espiritual, mas com correnteza forte. Funcionava assim: você é escoltada por um grupo de anciãos autossatisfeitos e pelo menos um homem com um bastão grande demais para ser apenas simbólico. Na margem, amarram suas mãos, nadar livremente seria trapaça. Uma prece rápida, vaga, algo como que os deuses mostrem misericórdia ou o que quer que estejam fazendo hoje. Então, te jogam na água como uma oferta de ontem. Se emergir ou conseguir chegar à margem, os deuses a absolveram. Não é culpada. Talvez até ganhe uma promoção. Se afundar, ou se um crocodilo decidir que você parece um lanche sagrado, a culpa é confirmada. Ser uma prostituta sagrada não lhe dava direitos especiais, mas tinha o privilégio de um afogamento mais dramático. Suas provações vinham com bênçãos extras, que não ajudavam em nada, mas tornavam o potencial naufrágio mais solene. Às vezes, até permitiam que os devotos assistissem, como se fosse um reality show divino. O detalhe? Todos queriam acreditar que os deuses interfeririam, que a correnteza traria justiça, que o homem amarrando suas mãos não era o mesmo que a havia acusado de impiedade por revirar os olhos durante um cântico. Soiler, os deuses raramente se manifestavam. As que sobreviviam voltavam ensopadas, meio mortas e oficialmente intocáveis, o que, em termos do templo, significava que agora podiam varrer o chão. Agora você já não pisava mais no pátio sagrado, mas também não tinha mais direito a tocar no pão dos deuses. E, francamente, era até melhor. Você mal comia mesmo. Então,
Você sobreviveu a décadas de incenso queimando os pulmões, rituais de fertilidade que mais pareciam performances teatrais, provações no rio que deixavam cicatrizes na alma e orações passivo-agressivas que soavam como xingamentos disfarçados de devoção. Seus quadris rangiam como colunas de um templo mal conservado. Suas costas, dobradas mais vezes do que um novilho em sacrifício cômico. E aquela beleza que já foi sua marca registrada. Agora inspirava mais pena do que adoração divina. Parecia que, no crepúsculo da sua carreira sacerdotal, você finalmente poderia descansar. Talvez roubar um gole de vinho de romã à sombra de uma figueira e contar histórias escabrosas para as noviças ingênuas, que arregalavam os olhos como se você fosse uma relíquia viva. Nada disso. Bem-vinda à aposentadoria mesopotâmica. Não há pensão. Não há descanso. Há uma promoção, você vira tecelã, herveira ou, se os deuses estiverem de bom humor para uma piada cruel, cuidador oficial das cabras sagradas do templo. Agora você é uma Nantu, mulher consagrada, trancafiada em uma cela que não tem o charme romântico dos mosteiros medievais. É um cubículo com esteiras gastas, uma lâmpada de óleo que mais parece uma ameaça de incêndio e um cheiro persistente de cominho misturado ao desespero existencial. Seu novo ofício? Tecer panos para o templo, copiar hinos sagrados à mão e, acima de tudo, sumir, a não ser que precisem de você, e eles nunca precisam. Não há filhos. Não há marido. Não há nem mesmo ex-amantes que deixem ofertas em seu nome. Sua base de fãs evaporou junto com seus deveres sagrados. As jovens sacerdotisas agora olham para você como quem vê um aviso ambulante. Ela serviu a Inanna por 40 anos. Por que sonha em roubar figos na primavera? Será que ela realmente mordeu um sacerdote? Sim. Sim, ela mordeu. E, tecnicamente, ele mereceu. O único consolo. Pela primeira vez, você tem um pedacinho de paz. Nenhum ritual constrangedor. Nenhuma disputa mesquinha sobre quem ganha mais amuletos de ouro. E, melhor de tudo, ninguém espera que você sorria durante mais um hino à fertilidade. Você fica no seu canto, murmurando canções antigas, e pensa, pelo menos não estou no rio. Afinal, sobreviver já é a recompensa divina. Enquanto isso, na China antiga, a comida nunca foi apenas comida. Era filosofia servida em bandejas de laca, medicina mastigável, política temperada com gengibre. Comer era participar do equilíbrio do cosmos. Cada prato, do mingau de milho mais simples à sopa de barbatanas de tubarão mais extravagante, carregava um significado. O princípio norteador? Yin e Yang, forças opostas que, em harmonia, mantinham o corpo são e um império estável. Ingredientes frios, como pepino ou brotos de feijão mungo, acalmavam temperamentos inflamados, já os quentes, como gengibre ou carneiro, acendiam o fogo interno. O cozinheiro imperial não precisava só saber temperar, tinha que dominar a teoria médica chinesa. Um banquete, portanto, era tão receita quanto festa. Mas a comida também gritava status. Camponeses comiam o essencial, arroz no sul, macarrão de painço no norte. Já imperadores e mandarins exibiam iguarias raríssimas, prova de que dominavam não só os homens, mas a própria natureza. Servir algo exótico era dizer, eu controlo as montanhas mais distantes e os mares mais profundos, e os trago até minha mesa. Sopa de ninho de andorinha, por exemplo, exigia que colecionadores arriscassem a vida em penhascos do sudeste asiático para colher os ninhos de andorinhões. Servir à corte era ostentar riqueza, paciência e força logística bruta. Quanto mais raro o ingrediente, mais divino parecia o governante. E havia os rituais. Comida não era só para sobreviver ou deleitar, era para os ancestrais. Em festas como o Qingming, famílias dispunham pratos de carne de porco, peixe e vinho de arroz diante das tábuas ancestrais, acreditando que os espíritos consumiam a essência das ofertas. No nível mais alto, o próprio imperador realizava sacrifícios no templo do céu, oferecendo bois, ovelhas e porcos inteiros para garantir a harmonia entre céu e terra. Comer era governar. Jantar era rezar. Então, quando falamos das iguarias da China antiga, não estamos falando de petiscos comprados em barracas de rua. Estamos falando de símbolos meticulosamente construídos, ordem cósmica, legitimidade política e dever espiritual. Neste mundo, uma tigela de sopa podia ser a diferença entre equilíbrio e caos, saúde e doença, bênção e ira celestial.
Imagine-se sentado à mesa do imperador na Cidade Proibida. Não era um jantar. Era uma peça teatral, uma demonstração de ordem cósmica, um lembrete de que o Filho do Céu não comia como os demais mortais. Um banquete imperial comum podia incluir mais de 100 pratos, alguns para serem consumidos, outros apenas para serem admirados. A ideia não era que o imperador provasse tudo, mas que a abundância em si fosse um espetáculo de poder. Alimentá-lo era alimentar o império. Preparar tal festim era um milagre logístico. As cozinhas imperiais empregavam centenas de cozinheiros, cada um especializado em uma tarefa, um para assar carnes, outro para sopas, outro para doces. Havia até cozinhas separadas para diferentes refeições. O pessoal trabalhava sob vigilância implacável, pois alimentar o imperador era questão de sobrevivência tanto dele quanto da dinastia. Um pedaço mal cozido podia custar um emprego, um prato envenenado, o trono. Por isso, degustadores provavam cada iguaria antes que chegasse ao trono. A mesa imperial também era um palco de rituais. As refeições começavam com ofertas aos ancestrais e ao céu. Certos pratos apareciam apenas em estações específicas, raiz de lótus no verão para refrescar, carneiro no inverno para aquecer. Ingredientes raros de províncias distantes ou tributários eram apresentados com pompa, sublinhando o alcance do poder imperial. O banquete do dragão, digamos assim, estendia-se das areias de Xinji às costas de Gangdong. E havia etiqueta. Jantar com o imperador exigia coreografia precisa. Os oficiais nunca começavam a comer antes que ele erguesse seus pauzinhos. Criados moviam-se como sombras, servindo chá e retirando ossos sem fazer barulho. Cada gesto reforçava a hierarquia. O imperador comia devagar, com dignidade, e os demais seguiam seu ritmo, cuidadosos para não superá-lo em velocidade ou apetite. Essa mesa era também um campo de batalha política. Ser convidado a dividir um prato era um privilégio, um sinal de favor imperial. Uma simples tigela de sopa podia levar um homem ou selar sua ruína. Neste contexto, a comida não era apenas nutrição. Era diplomacia, medicina, ritual e teatro, tudo de uma vez. À mesa do imperador, a comida nunca era ordinária. Era destino, servido em porcelana. E entre todas as iguarias estranhas e valiosas da China antiga, a sopa de ninho de andorinha reinava absoluta no cardápio imperial. Não era feita de galhos ou folhas, mas da saliva solidificada de um pequeno pássaro, o andorinhão, que fazia seus ninhos em cavernas ao longo da costa do Sudeste Asiático. Para colhê-los, trabalhadores arriscavam a vida escalando penhascos íngremes ou se pendurando em cordas no escuro das grutas, raspando delicadamente os ninhos das paredes. Cada um era um troféu, frágil como vidro, valioso como prata. Para a corte chinesa, essa sopa era muito mais que uma curiosidade culinária. Era medicina, luxo e um presente dos deuses. Médicos da tradicional medicina chinesa não economizavam elogios a esse tesouro gelatinoso. Para eles, o ninho de andorinhão não era apenas alimento, era um elixir divino. Fortalecia os pulmões como um bálsamo celestial, reabastecia aqui, a energia vital que flui pelo corpo, harmonizava a digestão com a precisão de um mestre de Taiji, diziam as lendas, até esculpia a beleza no rosto de quem o consumia. Uma pele macia como seda, uma juventude que desafiava os anos, uma longevidade que fazia os mortais comum invejarem os imortais. Cada gole daquele caldo translúcido não era uma refeição, mas um ritual, absorver saúde, vitalidade, acima de tudo, prestígio. Não à toa, imperadores o exigiam em seus banquetes como se fosse o próprio néctar dos deuses, enquanto nobres o acumulavam em seus armazéns como prova tangível de sua superioridade sobre os meros mortais. O preparo, é claro, era uma cerimônia de paciência e reverência. Os ninhos, colhidos com risco de vida, eram primeiro imersos por horas em água pura, até que sua rigidez se rendesse à maciez. Depois, vinham as mãos hábeis, geralmente de servos treinados para essa tarefa sagrada, que removiam com pinças de prata cada vestígio de pena, cada grão de poeira, cada impureza que ousasse macular aquele tesouro. O que restava era uma massa quase etérea, uma gelatina dourada que, ao ser cozida lentamente com água de nascente e um toque de açúcar de rocha, transformava-se em um bulhão de textura quase sobrenatural, leve como uma brisa, doce como um segredo, raro como um diamante negro. Não era um prato para impressionar pelo sabor, afinal, seu gosto era sutil, quase fantasmagórico. Sua magia estava na ausência de excessos.
uma iguaria que não gritava, mas sussurrava sua grandeza, como o murmúrio de um poeta na corte. E esse delicado caldo carregava consigo um peso que ia muito além da gastronomia. Era moeda de troca política. Os sultanatos de Malaca, as ilhas das Índias Orientais, os reinos distantes que hoje chamamos de Malásia e Indonésia, todos eles deviam tributar à China não apenas em seda ou especiarias, mas nesses ninhos alados, colhidos por mãos que tremiam ao escalar penhascos traidores. Oferecê-los ao imperador era um ato de vassalagem, uma confissão silenciosa: reconhecemos tua supremacia, ó Filho do céu, e te trazemos os tesouros que nem mesmo o mar ousa guardar. E quando o soberano, em seu trono de jade, servia aquele sopa em taças de porcelana azul, ele não estava apenas alimentando seus convidados. Estava exibindo o alcance de seu império, como um general que desfila os estandartes conquistados. Cada colherada era um lembrete: os céus haviam abençoado seu reinado com riquezas vindas dos confins da terra, onde até os pássaros teciam ouro com sua própria saliva. Um camponês de Henan, curvado sobre seus campos de arroz, jamais provaria aquele néctar. Um pescador de Fujian, com as mãos calejadas pelas redes, nem sequer o cheiraria. Era um prato reservado aos filhos do céu, às concubinas de pele alva, aos mandarins cujos chapéus de jade brilhavam como estrelas ao sol. Para o resto, era apenas lenda, um boato que circulava nos mercados, uma história contada em voz baixa nas noites de lua cheia, enquanto as crianças dormiam e os adultos sonhavam com um mundo que jamais conheceriam. Assim, o sopa de ninho de andorinhão não era apenas um jantar. Era uma escalada em penhascos vertiginosos, um remédio milenar, uma arma diplomática e uma bênção celestial, tudo servido em uma única tigela de porcelana. Era a prova de que, no Império do Meio, até a saliva de um pássaro podia se tornar símbolo de poder. E se os ninhos de andorinhão eram a poesia da corte, a seda era sua epopeia. Tecida em roupas que vestiam imperadores, envolvia o corpo dos nobres como uma segunda pele de prestígio. Mas consumir seus subprodutos, isso era como devorar a própria essência do luxo. Imagine um banquete onde os convidados, drapados em túnicas de seda bordadas com fios de ouro, saboreavam pratos feitos das criaturas que produziam aquele tecido divino. Era um ciclo perfeito de opulência: a lagarta que tecia o fio que vestia o homem que comia a lagarta. Uma ironia deliciosa, quase filosófica, afinal, que outro império poderia transformar até um inseto em símbolo de status? As pulpas do bicho da zeda, é claro, não eram para qualquer um. Assim como os ninhos, eram caras, raríssimas, e seu consumo estava atrelado à indústria que movia economias inteiras. Para o campesinato, eram apenas mais uma história contada à beira do fogo. Dizem que na cidade proibida, os eunucos comem lagartas fritas em mel. Mas para a corte, aquelas pulpas crocantes eram a união sagrada entre moda, medicina e gastronomia. Um único bocado carregava o peso de séculos de comércio, o brilho dos tecidos que vestiam a nobreza e a promessa de uma saúde tão robusta quanto as muralhas da Grande Muralha. Assim, da próxima vez que você tocar uma peça de seda, lembre-se: no antigo Império do Meio, o imperador podia usá-la para cobrir seu corpo e enchê-lo em um jantar. Poucas iguarias na história da China encapsularam tão bem o conceito de poder quanto essa. Enquanto o campesino comum se contentava com um punhado de arroz, um pedaço de carne de porco salgada nos dias de sorte ou um peixe seco quando os rios eram generosos, os banquetes imperiais existiam como lendas distantes, tão irreais quanto dragões voando sobre os telhados do Palácio Proibido. Essas iguarias não eram apenas comida, eram declarações de divindade terrena. Um imperador que devorava o impossível, seja o camelo do deserto de Gobi, as patas de urso defumadas das florestas do norte ou os ninhos de andorinha colhidos em penhascos inacessíveis, não estava apenas se alimentando. Ele estava performando seu direito divino. Cada garfada era um lembrete: seu poder vinha dos céus, e seu apetite, como seu reinado, não conhecia limites. Mas nem mesmo os deuses comiam sem beber. E se os pratos exóticos eram o corpo do banquete, o chá e o vinho eram sua alma, líquidos que transcendiam o mero ato de saciar a sede para se tornarem elixires de estado, diplomacia e alquimia espiritual. Uma xícara de chá servida pelo próprio imperador não era um gesto de hospitalidade, era uma bênção. O líquido âmbar, cuidadosamente batido até formar uma espuma sedosa, carregava em si séculos de sabedoria confuciana, disciplina, harmonia, o equilíbrio perfeito entre o amargo e o doce, assim como um governante deveria equilibrar rigor e clemência. Beber chá com o Filho do Céu não era um privilégio, era um ritual de purificação, onde cada sorvo limpa não apenas o paladar, mas a própria essência moral do convidado.
Já o vinho era outra história. Enquanto o chá acalmava, o vinho inflamava, e enquanto um esclarecia, o outro embriagava, literalmente e metaforicamente. Nos salões do palácio, o vinho de arroz fermentado, doce e potente, fluía como o sangue das batalhas que o império havia vencido. Não se bebia simplesmente, ele se celebrava. Poetas declamavam versos entre taças, generais relembravam vitórias com voz pastosa, e o imperador, no centro desse turbilhão de êxtase controlado, observava seus súditos se embriagarem não apenas de álcool, mas de lealdade. Cada brinde era um juramento renovado, cada taça esvaziada até a última gota, uma prova de devoção. Recusar um brinde? Impossível. Seria como recusar o próprio mandato celestial. Muitos cortesãos saíam desses banquetes cambaleando, não pela alegria do festim, mas pelo peso do protocolo, onde beber até a inconsciência era, por vezes, preferível a um gesto mal interpretado. E no entanto, chá e vinho não eram apenas símbolos, e eram remédios. O primeiro, prescrito pelos médicos imperiais para resfriar o fogo do fígado e acalmar a mente, o segundo, usado para aquecer o sangue e expulsar os ventos malignos do inverno. Juntos, encarnavam o próprio yin-yang, a frieza mineral do chá, extraído das montanhas sagradas, e o calor ardente do vinho, destilado do suor da terra. O imperador que dominava ambos dominava também o equilíbrio do universo, ou pelo menos, assim queria que seus súditos acreditassem. Porque, no fundo, um banquete imperial nunca foi sobre a comida. Era teatro. Era guerra. Era política servida em pratos de porcelana azul e branca, onde cada garfada, cada sorvo, cada movimento calculado dos eunucos que serviam as iguarias era uma peça coreografada para reforçar uma verdade inquestionável: o imperador não apenas governava a terra, mas o próprio cosmos. Quando embaixadores estrangeiros, coreanos de rosto pálido, vietnamitas de voz melódica ou mercadores da Rota da Seda com seus turbantes empoeirados eram recebidos nessas salas douradas, não lhes ofereciam apenas um jantar. Ofereciam-lhes uma lição. Entre pratos de barbatanas de tubarão, que custavam mais do que uma aldeia inteira, e sopas de ninhos de andorinha, colhidos por homens que arriscavam a vida em penhascos, o recado era claro: vocês estão na presença da grandeza. Resistir seria tão inútil quanto tentar segurar o vento com as mãos. E os convidados entendiam. Porque entre um gole de vinho de crisântemo e uma colherada de sopa de pata de urso, eles também estavam sendo avaliados. Um erro no protocolo, segurar os pauzinhos com a mão errada, recusar um prato sem a deferência devida, ou pior, falar demais, poderia significar o fim de uma carreira, o exílio, ou algo muito pior. Os banquetes eram armadilhas douradas, onde a comida era apenas a isca. O verdadeiro cardápio era feito de lealdade, medo e ambição. Hoje, os dragões de ouro do Palácio Proibido emudeceram, e os imperadores viraram pó. Mas suas mesas não. Os ninhos de andorinha, outrora reservados aos lábios do Filho do Céu, agora enfeitam mesas de magnatas em Hong Kong e Xangai. As barbatanas de tubarão, proibidas por leis de conservação, ainda são servidas clandestinamente em jantares onde o status se mede pelo que se ousa comer. E embora o campesino moderno jamais prove esses manjar, assim como seus ancestrais, a filosofia por trás deles persiste. Comer na China ainda é um ato político. Uma tigela de sopa de galinha, humilde como parece, carrega o DNA dos banquetes imperiais, o equilíbrio dos sabores, a crença de que a comida cura, a compreensão de que compartilhar uma refeição é, acima de tudo, um pacto. Até mesmo a diplomacia moderna dança essa valsa antiga. Quando líderes estrangeiros são recebidos em Pequim, não são levados a salas de reunião estéreis para assinar tratados. São conduzidos a salões banhados a ouro, onde pratos que levam dias para serem preparados são servidos em sequência interminável. O pato lacado à moda pequinense substituiu o camelo assado, os camarões fritos tomaram o lugar das patas de urso, mas a mensagem é a mesma: nós podemos alimentar o mundo. Logo, podemos governá-lo. E assim, entre um gole de maltai, o vinho que hoje faz o papel do elixir imperial, e uma colherada de sopa de abalone, a China moderna repete o script milenar. Porque, no fundo, pouco mudou. A comida ainda é poder. E o poder, como um bom banquete, sempre deixa os convidados com uma pergunta no ar: quem, afinal, está sendo servido? Os sabores da modernidade também se transformam, agora vestidos com a roupagem da acessibilidade e da sustentabilidade. Mas o fascínio persiste.
Provar o que um dia esteve nos pratos dos imperadores não é apenas degustar um alimento, é tocar a história com os dedos, saborear um fragmento de um mundo onde cada refeição era medicina, ritual e espetáculo. A herança dos manjares chineses antigos não se resume ao paladar. É identidade. É memória. São as narrativas que uma cultura conta através de seus banquetes, ecoando muito além do último brinde imperial. Mesmo depois que os talheres de jade foram guardados e os últimos pratos de abalone servidos, o legado continuou vivo. Em cada tigela de sopa de barbatanas, em cada brinde cerimonial, em cada equilíbrio meticuloso de sabores, a China repete o mesmo gesto, o de um império que se recusa a ser esquecido. E nenhum símbolo desse desejo de eternidade é mais eloquente que o homem que unificou a nação e tentou unificar até o tempo. Qin Shi Huang, o primeiro imperador, não se contentou em forjar uma China única. Ele queria dominar a própria eternidade. Em 221 a.C., transformou reinos rivais em um só território, padronizou moedas, pesos, medidas e até a bitola dos eixos das carroças, para que todas seguissem pelo mesmo caminho. Centralizou o poder como nenhum governante antes dele. Mas, apesar de todas as conquistas terrenas, o inimigo continuava a zombar de sua grandeza, a morte. Sua obsessão pela imortalidade era lendária. Alquimistas da corte prometiam elixires da vida eterna, muitas vezes feitos de mercúrio e minerais exóticos, uma ironia cruel, já que eram justamente essas poções, supostamente capazes de prolongar seus dias, que o envenenavam lentamente. Mas o imperador não depositava sua fé apenas nos alquimistas. Ele voltou sua ambição para a arquitetura, concebendo um túmulo que o tornaria imortal de outra forma, pela grandiosidade e pelo espetáculo. Não seria um simples montículo de terra. Qin Shi Huang ordenou a construção de um império subterrâneo, um espelho do mundo que dominara em vida. Palácios, escritórios, estábulos, músicos e até um exército inteiro, uma civilização destinada a acompanhá-lo na morte. Segundo registros, mais de 700 mil trabalhadores foram recrutados à força por décadas para concluir o projeto. Muitos nunca saíram vivos, enterrados junto com os segredos e a paranoia do imperador, que temia que saqueadores profanassem seu repouso. No coração desse reino subterrâneo estava sua obra-prima, o exército de terracota. Guerreiros de barro em tamanho real, cada um único, com traços faciais individuais, penteados distintos e expressões que pareciam congelar emoções humanas. Ali estavam, em fileiras perfeitas, prontos para proteger seu imperador pela eternidade. Não eram figuras simbólicas, mas soldados detalhados, completamente armados com espadas de bronze, lanças e bestas tão afiadas que, mesmo após milênios, ainda cortavam como no primeiro dia. O projeto refletia a visão de Qin Shi Huang sobre a imortalidade, não apenas viver para sempre, mas reinar para sempre. Ele não poderia escapar da morte, então construiu um império debaixo da terra tão grandioso quanto suas conquistas sobre ela. Era o poder esculpido em argila, a eternidade queimada em terracota. Assim nasceu um dos maiores enigmas arqueológicos da história, uma tumba selada, guardada, rodeada, segundo rumores, por rios de mercúrio, intocada por mais de 2000 anos. Durante séculos, o exército de terracota existiu apenas em crônicas que pareciam lendas. Camponeses do século XX não tinham motivo para acreditar em histórias de um palácio subterrâneo guardado por estátuas e inundado por correntes tóxicas. Até que, na primavera de 1974, um grupo de agricultores perto da aldeia de Linton cavava um poço em meio a uma seca. Em vez de água, suas pás bateram em terra dura. A princípios, pensaram ser lixo. Até que do solo emergiu um rosto humano. Não era um cadáver. Era terracota. O que se seguiu foi uma descoberta que abalaria o mundo. Fragmentos de corpos, braços, armas começaram a surgir. Aqueles homens não haviam encontrado um achado casual, haviam despertado um exército que dormia sob a terra desde os tempos de Alexandre, o Grande. A notícia se espalhou rapidamente, e arqueólogos apressaram-se para o local. As escavações revelaram uma escala monumental, poço após poço, fileiras de soldados de barro, cada um único, em formação de batalha, como se aguardassem uma ordem que nunca mais viria. Não eram dezenas, nem centenas. Eram milhares. O mundo ficou estupefato. Não era apenas uma descoberta arqueológica, era uma cápsula do tempo, uma janela para as ambições de Qin Shi Huang. Os camponeses que rezavam por água haviam desenterrado um tesouro que mudaria para sempre a compreensão da China antiga.
O local tornou-se um dos maiores sítios arqueológicos do século XX, comparável apenas à tumba de Tutancâmon. Para os agricultores, a descoberta foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. De um lado, reconhecimento global e turismo, e de outro, seus campos foram engolidos pelas escavações, e suas vidas, viradas de cabeça para baixo pela história. Mas a grandeza do exército de terracota superou todas as dificuldades. A China não havia encontrado apenas uma relíquia, havia redescoberto um símbolo nacional, uma prova da grandiosidade e do poder de seu primeiro imperador. E, no entanto, apenas uma parte foi desenterrada. O exército era imenso, mas a verdadeira tumba do imperador, que, dizem, esconde tesouros incalculáveis e armadilhas letais, permaneceu selada. A descoberta foi tanto uma revelação quanto um lembrete, o maior mistério ainda repousa sob aquele monte. Quando os arqueólogos finalmente removeram a terra, depararam-se com um exército petrificado em formação eterna. Em fossos gigantescos, milhares de estátuas permaneciam lado a lado, organizadas com a disciplina de um exército real da dinastia Qin. O que impressionava não era apenas a escala, mas a individualidade. Nenhum rosto se repetia. Cada guerreiro tinha suas próprias feições, queixos firmes, narizes tortos, sorrisos sutis ou expressões sombrias. Os artesãos não haviam criado uma força genérica, haviam esculpido um legião de personalidades. A forma e o penteado denunciavam a patente. Generais erguiam-se mais altos, revestidos de armaduras ornamentadas. Arqueiros ajoelhavam-se, prontos para disparar. Aurigas seguiam carruagens com rédeas de cavalos outrora reais, enquanto a infantaria vestia roupas simples, práticas e resistentes. O nível de detalhe era tão impressionante que até as armas surpreendiam. Muitas das espadas, lanças e bestas de bronze permaneciam afiadas e mortais, mesmo após 2 milênios. Algumas lâminas, revestidas de óxido de cromo, quase não enferrujaram, revelando um conhecimento metalúrgico à frente de seu tempo. Não era simbolismo. Era arte militar realista, congelada no barro. Igualmente impressionantes eram os cavalos, robustos, dinâmicos, com narinas dilatadas e crinas esculpidas com precisão cirúrgica. Pareciam prontos para partir a qualquer momento. O exército não era uma mera representação, era uma força de combate completa. Sua singularidade não estava apenas na magnitude, mas na humanidade. Cada soldado parecia vivo, com sua própria história. Olhar para eles não era ver uma multidão de estátuas, mas uma legião de indivíduos que, até hoje, montam guarda ao seu imperador. Qin Shi Huang buscava a imortalidade, e, de certa forma, a alcançou. Seus guerreiros ainda estão de pé. Seus olhos silenciosos observam através dos milênios. Por trás de cada soldado de terracota, havia um exército invisível de artesãos e trabalhadores cujas mãos e sofrimento deram forma à visão do imperador. Estima-se que 700 mil pessoas tenham sido recrutadas para a construção, um número comparável à população das grandes cidades da época. Não eram voluntários, mas prisioneiros, criminosos e camponeses forçados a décadas de trabalho extenuante. A fabricação dos guerreiros exigia uma precisão inacreditável. Cada estátua começava em partes separadas, pernas, torso, braços, cabeça, que eram depois unidas como um quebra-cabeça gigante. Em seguida, os mestres esculpiam os detalhes à mão, rugas, bigodes, tranças, cicatrizes. A singularidade dos rostos sugere que soldados reais podem ter servido de modelos, seus traços preservados no barro. Não era arte pela arte, mas propaganda, uma demonstração da diversidade e do poder do Império Qin. Após a modelagem, as estátuas eram queimadas em fornos cerâmicos, transformando-as em peças duras, porém frágeis. Só então vinham as cores. Originalmente, a armada de terracota era um espetáculo de vividez. Vermelhos intensos, azuis profundos, verdes vibrantes e roxos majestosos cobriam cada detalhe. O tempo, implacável, desbotou esses pigmentos, deixando apenas os tons terrosos que hoje nos fascinam. Mas em sua glória original, aqueles soldados não eram apenas realistas, eram hiperrealistas, como se a vida tivesse sido congelada no barro. Por trás dessa grandiosidade, no entanto, espreitava uma crueldade calculada. Os artesãos trabalhavam em segredo absoluto, sob as ordens de um imperador obcecado. Crônicas antigas relatam que, ao término da tumba, os mestres foram selados dentro dela, condenados a guardar seus segredos para sempre.
Se mito ou verdade, o gesto é coerente com um governante que exigia submissão até além da morte. A armada tornou-se, assim, um triunfo duplo, da arte e da opressão. Cada rosto único conta duas histórias, a da habilidade que o esculpiu e a dos homens sem nome que nunca mais viram a luz do sol. Suas mãos moldaram a eternidade, mas o preço foi seu próprio fim. Sob a terra, eles deixaram não apenas guerreiros, mas o eco silencioso de seu trabalho, preservado por mais de 2 milênios. E a armada não era apenas um exército de barro. Ela estava armada até os dentes. Quando os arqueólogos abriram as covas, depararam-se com milhares de armas reais, espadas de bronze afiadíssimas, lanças, alabardas e virotes de bestas, muitos ainda cortantes após séculos. Não eram adereços cerimoniais, eram instrumentos de morte, forjados para durar. O mais surpreendente. Algumas lâminas apresentavam um brilho metálico incomum, levando especialistas a especular que os antigos mestres podem ter dominado uma forma primitiva de cromação, milênios antes da metalurgia moderna. Estudos posteriores sugeriram que o efeito poderia ser resultado de um polimento meticuloso e da química única do solo, mas o fato permanece: a qualidade daquelas armas era tão avançada que desafia nossa compreensão da tecnologia Qin. As bestas, em particular, eram obras-primas de engenharia. Seus mecanismos de disparo, feitos de bronze com precisão cirúrgica, ainda funcionavam após 2000 anos quando testados. Os virotes eram produzidos em massa, com medidas padronizadas, prova de que o Império já compreendia os princípios da logística moderna. Um arqueiro podia pegar qualquer projétil, e ele se encaixaria perfeitamente em sua arma. Esse nível de eficiência era raríssimo no mundo antigo. A armadura, embora menos preservada, também desempenhava seu papel. Fragmentos revelam que os guerreiros de terracota já vestiram couro e lâminas de bronze entrelaçadas, detalhes que o tempo apagou. Mas as esculturas deixam claro: a hierarquia era meticulosa. Generais usavam armaduras ornadas, a infantaria tinha proteções mais simples, e os arqueiros, túnicas leves para maior mobilidade. Não eram apenas soldados esculpidos, era um sistema militar reproduzido em argila, fiel até nos menores detalhes. Até a disposição das armas refletia a estratégia de batalha. Os arqueiros posicionados à frente e nas laterais, prontos para uma chuva de flechas, a infantaria em formação compacta, a cavalaria e os carros de guerra reforçando as asas. Não era decoração. Era a doutrina militar de Qin Shi Huang, gravada no barro. As mesmas formações que esmagaram seus inimigos, agora eternizadas para garantir sua vitória no além. Pisar nessas covas hoje não é apenas admirar arte. É testemunhar um gênio engenheiro. As armas e armaduras conectam arqueologia e história militar, revelando como os exércitos Qin dominavam os campos de batalha. Na morte, como na vida, o imperador exigia ser protegido pela tecnologia mais avançada de sua era. Mas por mais impressionante que seja a armada de terracota, ela é apenas o prelúdio. Os soldados guardam algo muito maior, o imenso túmulo de Qin Shi Huang, ainda selado. Segundo fontes antigas, o mausoléu é um palácio subterrâneo, uma réplica em miniatura do império que ele governou. Rios e mares de mercúrio líquido, movidos por mecanismos hidráulicos, simulavam os cursos d'água da China. O teto era pintado com constelações, e pérolas imitavam o brilho da lua. O historiador Sima Qian, escrevendo um século após a morte do imperador, descreveu a tumba repleta de tesouros, armadilhas com bestas e dispositivos letais para destruir intrusos. Paranoico até além da morte, Qin Shi Huang queria que seu descanso eterno fosse inviolável. A ciência moderna dá credibilidade assustadora a esses relatos. Amostras de solo ao redor do túmulo mostram concentrações anormalmente altas de mercúrio, evidência de que os anrios envenenados de Sima Qian podem ser reais. Então, por que a tumba ainda não foi aberta? Primeiro, pela cautela. Arqueólogos temem que a exposição ao ar destrua artefatos inestimáveis. Os guerreiros de terracota, quando desenterrados, perderam suas cores vibrantes em minutos. Imagine o que aconteceria com tecidos de 2000 anos, seda ou papéis. A tecnologia atual ainda não é segura o suficiente para uma escavação sem perdas irreparáveis. Há também questões éticas e políticas. Qin Shi Huang é uma figura controversa, lembrado tanto por unificar a China quanto por sua brutalidade. Violar seu repouso poderia reacender debates sobre como julgar seu legado. Por enquanto, o túmulo permanece como uma cápsula do tempo selada, uma das últimas grandes tumbas não abertas do mundo.
O mistério só aumenta a fascinação. Sob aquele monte podem estar tesouros além da imaginação, ou armadilhas mortais com gás tóxico e túneis desmoronáveis. Até que a tecnologia permita desvendar seus segredos sem riscos, o imperador continuará a descansar em silêncio, vigiado por seu exército de barro, que já deixou o mundo boquiaberto. Sua tumba real, no entanto, segue como o maior enigma arqueológico, visível, mas inatingível. E a armada de terracota era mais do que uma guarda para o além. Era propaganda esculpida. Qin Shi Huang entendia o poder do espetáculo. Em vida, construiu estradas monumentais, muralhas e palácios para provar que seu domínio era absoluto. Na morte, ordenou um exército de barro para transmitir a mesma mensagem, nem mesmo a tumba poderia diminuir seu poder. Cada soldado naquela cova não era apenas um guarda. Era um símbolo de unidade. O primeiro imperador havia fundido 7 estados em guerra em um só império, e a diversidade dos guerreiros, traços faciais, penteados, armaduras, refletia a diversidade dos povos agora sob seu cetro. Camponeses, caçadores e soldados de todos os cantos da China estavam ali representados, transformados em sentinelas mudas para a eternidade. A mensagem era clara: o poder de Qin se estendia por todas as regiões, e seu reinado duraria para sempre. A armada também irradiava medo. Imagine ser um camponês na China antiga e ouvir rumores de que seu imperador possuía um exército subterrâneo com cavalos, carruagens e armas reais, pronto para defendê-lo mesmo após a morte. Isso reforçava a ideia de que Qin Shi Huang não era apenas um homem. Era uma figura escolhida pelos céus, cujo poder transcendia a mortalidade. Desafiá-lo significava enfrentar não apenas o imperador vivo, mas aquele que poderia comandar legiões do além. Até o processo de criação da armada era teatro político. A mobilização forçada de milhares de artesãos e trabalhadores não era apenas uma questão de mão de obra, era uma demonstração de força. O império poderia recrutar, organizar e sacrificar recursos humanos em escala industrial, assim como faziam com seus exércitos em campanha. Cada estátua era um lembrete: a máquina de Qin não tinha limites. A mobilização de centenas de milhares de trabalhadores era um aviso silencioso: a vontade do imperador podia convocar massas humanas além do imaginável. Os artesãos que esculpiam rostos únicos podiam acreditar estar criando individualidades, mas, juntos, aqueles guerreiros se transformavam em um monólito de submissão, a metáfora perfeita do próprio Estado Qin. Diferentes povos fundidos em uma única máquina de guerra invencível. 2 milênios depois, a armada ainda cumpre seu papel propagandístico. Turistas do mundo inteiro param, boquiabertos, diante daqueles rostos de barro, assim como outrora os súditos se curvavam ante os grandiosos projetos de Qin Shi Huang. Sua mensagem sobreviveu aos séculos: ele foi poderoso, foi eterno. E deixou para trás monumentos que ninguém poderia ignorar. A terracota não era apenas uma guarda funerária, era a guarda de um legado. E nessa missão, triunfou de maneira brilhante. Quando agricultores desenterraram os primeiros fragmentos em 1974, não descobriram apenas um milagre arqueológico, revelaram um tesouro cultural que redefiniria a identidade moderna da China. O que era poeira nos antigos anais ganhou forma tangível. Fileira após fileira de soldados de barro, emergindo do silêncio de 2 milênios. A descoberta abalou o mundo, mas seu impacto maior foi em casa. Para o governo chinês, a armada se tornou um símbolo de orgulho nacional. Ela exibiu ao mundo a engenhosidade, a maestria e a continuidade histórica da China. Em uma época em que o país saía das convulsões da Revolução Cultural, aquele achado ofereceu algo inestimável, prova de que a civilização chinesa havia criado maravilhas à altura das pirâmides do Egito. Os guerreiros se tornaram embaixadores silenciosos, lembrando tanto aos cidadãos quanto aos estrangeiros que a história da China era tão grandiosa e duradoura quanto qualquer outra. O turismo explodiu. Linton, uma vila rural adormecida, transformou-se em um epicentro global. Milhões de visitantes, ano após ano, desfilam pelas covas, observando os soldados que um dia protegeram o primeiro imperador. O impacto econômico foi monumental: hotéis, museus e indústrias inteiras brotaram ao redor das escavações. Para os camponeses que encontraram os primeiros fragmentos, a descoberta trouxe tanto espanto quanto fama. Alguns assinavam guias turísticos, outros lamentavam a perda de suas terras. A história, literalmente, mudou o chão sob seus pés. No cenário internacional, a armada de terracota se tornou um ícone cultural.
exposições viajam pelos maiores museus do mundo, atraindo multidões recordes. Os soldados, com seus rostos assustadoramente humanos, se transformaram no mais famoso exportador arqueológico da China. Eles carregavam não apenas a história de Qin Shi Huang, mas a narrativa de uma nação que redescoberta seu passado antigo e o usava para inspirar o presente. Porém, a descoberta também levantou uma questão incômoda: como a China moderna deveria enxergar o primeiro imperador? Como unificador que lançou as bases do Estado, ou como tirano que governou pelo terror? A Armada de Terracota permitiu ao governo enfatizar a necessidade de unidade e orgulho, enquanto as sombras de seu reinado permaneciam convenientemente na penumbra. No fim, o reencontro com aqueles soldados não apenas preservou a história, ele a reescreveu. Os guerreiros deixaram de ser meros guardiões de um túmulo imperial para se tornarem símbolos de uma civilização que reafirmava sua herança. Mais de 2 milênios depois de terem sido enterrados, eles ainda marcham, não pelos campos de batalha, mas pela imaginação do mundo. Suas fileiras silenciosas se juntaram às pirâmides de Gizé e às ruínas de Machu Picchu como emblemas de civilizações que ousaram sonhar em escala monumental. Para os historiadores, a armada é uma janela para o passado. Revela a organização militar da dinastia Qin, a habilidade de seus artesãos e as ambições desmedidas de um governante que desafiou até a morte. Cada rosto, cada arma, cada traço de tinta é um fragmento de uma história esperando para ser reconstruída. O local segue sendo um livro aberto, cujas páginas os estudiosos ainda aprendem a ler. Cada nova escavação aprofunda nosso entendimento sobre como funcionava o primeiro império da China. Para a China contemporânea, porém, a Armada de Terracota é mais do que história. É herança. Os soldados são embaixadores culturais que, a cada ano, atraem milhões de turistas, inspiram artistas e até moldam a cultura popular. São prova de que a civilização chinesa não foi apenas antiga, mas avançada, capaz de feitos que ainda hoje deixam um mundo modernizado em êxtase. Estudantes aprendem sobre eles como parte da história nacional, visitantes estrangeiros veem neles o eco de uma cultura cujo impacto nunca se apagou. No entanto, o legado da armada também está envolto em mistério. O túmulo não violado de Qin Shi Huang ainda se ergue nas proximidades, selado sob seu montículo. Seus segredos são guardados por Mercúrio e lendas. Até que a tecnologia permita escavações seguras, os maiores enigmas do imperador permanecem ocultos. Esse contraste entre o que conhecemos e o que permanece escondido alimenta um fascínio eterno. A armada é, ao mesmo tempo, revelação e promessa, a sugestão de que a maior descoberta ainda está por vir. Talvez aí resida o verdadeiro gênio da visão de Qin Shi Huang. Ele pode não ter encontrado a imortalidade literal, mas seus soldados garantiram que seu nome, seu poder e suas ambições vivessem para sempre. Eles nos lembram que impérios podem cair, mas as histórias e os monumentos permanecem. A Armada de Terracota é mais do que barro e terra. É um diálogo através dos milênios, onde guerreiros silenciosos continuam a nos contar sobre poder, medo, arte e a eterna luta humana contra o próprio tempo. O verdadeiro poder dos ilírios não estava apenas em suas embarcações, mas na maneira como transformaram o próprio mar em aliado. Ser o mestre das ondas não era apenas uma habilidade, era uma filosofia de vida. Enquanto outros povos temiam as tempestades ou se curvavam aos caprichos dos ventos, os ilírios os desafiavam. Seu domínio sobre o Adriático não vinha da força bruta, mas de uma inteligência afiada como as lâminas de seus remos, saber quando atacar, quando desaparecer e, acima de tudo, como fazer do medo uma arma ainda mais letal que suas espadas. Os Lembi não eram apenas navios, eram extensões dos homens que os tripulavam, ágeis, implacáveis e adaptados à traição das correntes. Enquanto as galeras romanas ou os pesados mercantes gregos dependiam de rotas previsíveis e ventos favoráveis, os ilírios moviam-se como sombras. Seu segredo? A capacidade de transformar a geografia em vantagem. O litoral rochoso da Ilíria, cheio de enseadas escondidas e canais traiçoeiros, era um labirinto que só eles conheciam. Para um estranho, aquelas águas eram uma armadilha, para um ilírio, eram um refúgio. Um lemo podia sumir em uma baía estreita, ser arrastado por terra entre dois ataques ou esperar, imóvel como um predador, até que a presa se aproximasse demais para escapar. Eles não lutavam apenas contra navios, lutavam contra a expectativa. Os comerciantes aprendiam a temer não apenas os ilírios, mas a própria ideia deles. Um capitão que avistava velas estreitas no horizonte já sabia, a batalha estava perdida antes mesmo de começar.
A reputação dos Lembi era tão temível que, muitas vezes, bastava seu contorno no mar para que as tripulações se rendessem sem resistência. Os ilírios não precisavam vencer todas as batalhas, precisavam apenas que seus inimigos acreditassem que não podiam vencê-las. Mas não era só o medo que os tornava invencíveis. Era a sincronia entre homem, madeira e mar. Cada remador conhecia o ritmo do seu companheiro, cada capitão lia as correntes como um poeta lê versos. Eles atacavam ao amanhecer, quando o sol ainda não queimava os olhos dos vigias, ou durante as tempestades, quando o caos das ondas mascarava seu avanço. Suas táticas não eram ensaiadas, eram instintivas, forjadas em gerações de fome, de batalhas perdidas em terra e de vitórias arrancadas do mar. Para eles, pirataria não era um crime, mas uma arte. E o Adriático, sua tela. Os romanos chamavam-nos de bandidos. Os gregos, de praga. Mas para os ilírios, cada saque era uma lição de sobrevivência, cada navio capturado uma prova de que o mar, e não a terra, era seu verdadeiro reino. Eles não pediam permissão para navegar, tomavam as águas como seu direito. E quando as potências do Mediterrâneo finalmente decidiram esmagá-los, descobriram, tarde demais, que não se derrota um povo que já aprendeu a viver entre as ondas. Porque para os ilírios, o mar não era um caminho. Era um destino. Não havia casualidade nos ataques ilírios. Seus líderes conheciam os caminhos do comércio como poucos, sentiam o ritmo das remessas de grãos, o fluxo do vinho, o brilho dos metais preciosos cruzando o Adriático. Transformaram aquelas águas em um campo de caça, escolhendo o momento exato em que a presa estava mais gorda e mais vulnerável. Para eles, a pirataria não era apenas força bruta, era estratégia refinada. E enquanto estrangeiros os viam como demônios imprevisíveis, os ilírios sabiam que sua maior arma não era o aço, mas a astúcia. Com menos navios e menos recursos, eles compensavam com engenho, transformando cada emboscada em uma lição de que, no mar, a inteligência vence a massa. Muito antes de Roma decidir desafiá-los, os ilírios já haviam escrito suas próprias leis nas ondas. Dominavam não pelo número, mas pela precisão, cada golpe contava, cada vitória era calculada. E em um mundo onde o Mediterrâneo era domínio masculino, eles quebraram outra regra: suas mulheres não apenas observavam da costa, mas muitas vezes comandavam os navios. A mais famosa delas, a rainha Teuta, tornou-se no século III a.C. o rosto implacável do poder ilírio. Seu nome ecoava com terror desde Adriático até as paredes do Senado romano. Teuta não herdou o trono, ela o tomou. Após a morte de seu marido, o rei Agron, em vez de ceder o lugar a um regente masculino, ela assumiu o controle do reino e da frota. Os historiadores romanos, sempre desconfiados de mulheres poderosas, a descreveram como audaciosa e intransigente. Mas para os ilírios, ela era a encarnação de sua própria essência, uma governante que não apenas permitia, mas ordenava os ataques, transformando a pirataria em política de Estado. Sob seu comando, os saques atingiram uma escala que abalou as potências do Mediterrâneo. Não era apenas simbolismo, fontes antigas a mostram como estrategista ativa, usando embarcações rápidas para perseguir e subjugar caravanas mercantes, estendendo seu domínio das costas do Epiro à Grécia. Para os ilírios, uma mulher no comando não era exceção, era prova de que o mar não fazia distinção de gênero, apenas de coragem. Roma, claro, pintou Teuta como uma tirana irresponsável. Acusaram-na de arrogância quando, segundo eles, ela teria rejeitado os embaixadores romanos, declarando que a pirataria era tradição de seu povo e que não a proibiria. Verdade ou exagero, a mensagem era clara: para os ilírios, o saque não era crime, mas honra, não era vergonha, mas sobrevivência. Teuta personificava essa filosofia sem desculpas. Seu reinado, porém, também revelou o perigo de desafiar uma Roma em ascensão. O que a República podia tolerar em pequenos bandos de saqueadores, não aceitava de uma rainha que comandava frotas e enfrentava seu poder de frente. Sua resistência acabou por provocar a Primeira Guerra Ilíria. Mas o legado de Teuta sobreviveu. Ela se tornou um dos raros exemplos da antiguidade de uma mulher que governou o mar. Seu nome era pronunciado com medo, mas também com respeito. Na cultura ilíria, sua força não era uma anomalia, era consequência natural de uma sociedade onde o mar ditava as regras, onde a hierarquia se dissolvia diante das ondas e onde o comando dependia da habilidade, não do gênero. No final do século III a.C., o Adriático já não era apenas um teatro de operações. Tornará-se uma artéria vital para Roma.
À medida que a República expandia seus domínios, seus comerciantes dependiam cada vez mais daquelas rotas que transportavam grãos, vinho e riquezas da Grécia e além. Mas aquelas águas pertenciam aos ilírios e cada ataque bem-sucedido não era apenas uma perda de carga, mas um golpe no orgulho romano. A princípio, Roma tolerou. Afinal, a pirataria era comum no Mediterrâneo, e os ilírios eram apenas mais um perigo entre muitos. Mas a política agressiva de Teuta mudou o jogo. Seus ataques deixaram de ser esporádicos e passaram a parecer uma guerra naval declarada. Navios mercantes que navegavam entre a Itália e a Grécia relatavam perseguições constantes, alguns eram obrigados a pagar tributo para continuar sua jornada. Para Roma, isso era inaceitável. O estopim veio quando embaixadores romanos, enviados para negociar com Teuta, foram rejeitados e, pior, um deles foi assassinado no caminho de volta. Verdade ou distorção propagandística, pouco importava, o Senado tinha o pretexto que precisava. A irritação virou fúria. Os senadores argumentavam que a pirataria ilíria não ameaçava apenas o comércio, mas a própria reputação de Roma como potência mediterrânea. Se permitissem que os ilírios intimidassem seus mercadores, como protegeriam seus aliados na Grécia? A intervenção deixou de ser uma questão de grãos perdidos e tornou-se uma questão de honra, domínio e exemplo. Enquanto isso, os ilírios subestimavam as ambições de Roma. Para eles, a pirataria era tradição, um modo de vida que sustentava suas comunidades há gerações. Não se viam como criminosos, mas como senhores de seu mar. Teuta, provavelmente, acreditava que Roma, ocupada com seus próprios conflitos na Itália, continuaria a tolerar seus ataques, como fizera com outros. Ela estava enganada. Em 229 a.C., Roma agiu. O que começou como indignação contra a pirataria transformou-se na primeira grande campanha militar da República além da Itália. Os ilírios, que dominavam o Adriático com velocidade e surpresa, agora enfrentavam uma força que opunha disciplina e escala. A era da impunidade no mar chegava ao fim. A Ilíria foi quebrada, humilhada e subjugada. Teuta, outrora temida, viu-se obrigada a assinar um tratado cujas cláusulas eram uma sentença, perdeu o controle sobre vastas faixas do litoral adriático, seu poder naval foi reduzido a quase nada, e lhe foi imposto um limite vergonhoso, não poderia navegar ao sul de sua capital com mais do que 2 navios desarmados. Roma não apenas cerceou sua força, arrancou-lhe as asas. Um povo cuja existência estava entrelaçada com as ondas viu sua identidade ser dilacerada pela disciplina romana. A Primeira Guerra Ilíria não foi apenas uma vitória militar, foi um aviso. Para Roma, provou que seu braço podia estender-se além dos mares, estabelecendo um precedente que ecoaria nas campanhas mediterrâneas do futuro. Para os ilírios, marcou o início de um declínio inevitável. Sua tradição de pirataria, tão enraizada quanto o sal nas rochas de seu litoral, agora enfrentava a sombra constante do poder romano. A Adriática, outrora seu domínio exclusivo, transformava-se lentamente em um lago romano. Mas a humilhação de Teuta não esmagou o espírito ilírio. A pirataria não era um capricho, era uma forma de vida, tecida na própria essência daqueles povos. Nas décadas seguintes, líderes como Demétrio de Faros, antigo aliado que se voltou contra Roma ao vislumbrar uma chance de ressuscitar a glória ilíria, reconstruíram frotas e retomaram os ataques. Em 219 a.C., suas incursões ousadas nas águas gregas provocaram a Segunda Guerra Ilíria. Desta vez, a resposta romana foi implacável, frotas destruídas, fortalezas arrasadas, e Demétrio, reduzido a um fugitivo. Cada rebelião, no entanto, apenas adiou o inevitável. A cada desafio, Roma respondia com uma repressão mais brutal, esmagando sistematicamente o que restava da independência ilíria. Os últimos suspiros de resistência vieram de reis como Gentil, que na metade do século II a.C. tentou unificar as tribos ilírias numa última investida contra o jugo romano. Em 168 a.C., a Terceira Guerra Ilíria selou seu destino. Gentil foi capturado, arrastado em triunfo pelas ruas de Roma, e seu reino, dissolvido. A Ilíria foi repartida em províncias romanas. Seus navios, outrora terror dos mares, foram queimados ou confiscados. Onde antes ecoavam os gritos de guerra dos piratas, agora patrulhavam as galeras romanas. Os tributos que os ilírios exigiam dos comerciantes tornaram-se impostos cobrados por procuradores romanos. E no entanto, mesmo na derrota, os ilírios deixaram uma marca indelével.
Autores romanos, que os descreviam com uma mistura de desdém e admiração relutante, não podiam negar sua habilidade, suas táticas navais, sua audácia, sua capacidade de transformar a fraqueza em vantagem. Os lembi, suas embarcações ágeis e de baixo calado, tornaram-se lendárias, tão temidas que Roma, após destruí-las, acabou por estudá-las e adaptá-las. O que era uma ameaça virou uma lição. Mais do que navios, os ilírios legaram uma cultura de resiliência. Para eles, a pirataria não era um crime, mas uma resposta à geografia implacável de seu mundo, um mar estreito, repleto de oportunidades e perigos, onde a sobrevivência muitas vezes dependia de desafiar as regras dos impérios. Mesmo sob o domínio romano, as comunidades costeiras dos Balcãs preservaram esse ethos. As habilidades de navegação, as táticas de emboscada, o conhecimento das correntes, tudo isso sobreviveu, transmitido através de gerações, pronto para ressurgir em outros tempos, sob outras bandeiras. Sua história é um eco de um padrão maior, o de povos marítimos que, apesar de pequenos, desafiam impérios com velocidade, ousadia e um conhecimento íntimo das águas. Como os vikings séculos depois, os ilírios provaram que o mar pode ser uma arma nas mãos daqueles que o dominam. Seu legado forçou Roma a adaptar suas estratégias, a proteger suas rotas comerciais, a repensar sua própria presença no Mediterrâneo. Em última análise, os ilírios moldaram a história muito além de seu tamanho. Hoje, seu nome sobrevive em fragmentos, em toponímos, em ruínas arqueológicas, em notas de rodapé dos livros de história. Mas sua reputação marítima persiste. Estudá-los é lembrar que a história não é escrita apenas por impérios, mas também por aqueles que ousaram desafiá-los. Os ilírios podem ter perdido sua liberdade para Roma, mas sua essência permanece gravada nas ondas da Adriática, um povo que transformou a necessidade em identidade, e a pirataria em uma forma de imortalidade.